Boa noite. Nós vamos para a nossa última palestra aqui, desse mês do Setembro Amarelo, e é um tema muito difícil para algumas pessoas, e talvez até para quem nunca vivenciou nada parecido com isso, também é difícil. Tipo, eu não quero nem ouvir falar disso. Tenho aversão a isso, eu tenho pânico de ouvir sobre isso daí. E nem falo a palavra, nem pronuncio a palavra suicídio. Mas é um tema relevante, é um tema que tem tudo a ver com igreja, tudo a ver com cristianismo, tudo a ver com vida cristã, com o evangelho, além de ser algo extremamente comum na comunidade que nós vivemos, no mundo todo, mas em que nós vivemos em particular. Só para ter uma ideia, nos últimos 25 anos, o número de suicídios no Brasil, só nos últimos 25 anos, cresceu 30%. E a estatística feita agora, depois da pandemia para cá, dá conta que ocorre um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Então, não é pouca gente, não é um assunto que é... não, isso é raro. Não é raro. É muito comum, bem mais comum do que a gente imagina. E nós vamos ver sobre uma ótica bíblica, tá? E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E pode ser que você já tenha vivenciado alguma vez a experiência de ter estado diante de alguém que caminhou para o suicídio e que acabou até dando cabo da própria vida e que alguns dias antes conversou com você, até expôs alguma ideia. Pode ser que você conheça familiares de pessoas que tenham tido a ocorrência disso, tendo levado a êxito a tentativa. Enfim, seja qual for a situação, a grande pergunta que não quer calar é por quê? Por que que isso aconteceu? Como foi que a pessoa chegou a esse ponto? Então, entender o porquê alguém escolhe tirar a própria vida é uma discussão importante para que nós tenhamos argumentos, conhecimentos para tentar evitar novas tentativas, que outras pessoas venham fazendo isso. Ou quando encontrarmos alguém que está lutando com a vida, com as dificuldades da vida, e fale isso para nós, estou pensando em dar cabo da minha vida. O que é que eu posso falar para essa pessoa? Por isso, talvez, que essa pergunta tenha bastante importância para nós. Querer entender quais foram os pensamentos, as ideias enganosas e destrutivas, ou as falsas promessas que se apossaram do coração, que se tornaram a fonte de água viva para essa pessoa que enfrentou essa tormenta. A ideação suicida, ao contrário do que muita gente pensa, não é um problema médico causado por um desarranjo físico. Então, como compreender e abordar as pessoas que estão lidando com isso? O que nós podemos pensar? Eu prefiro pensar que ideação suicida é uma maneira, uma forma de pensar sobre si mesmo, seus relacionamentos, circunstâncias que se baseiam em desejos e motivações do coração e interpretação das suas experiências. O pensamento suicida, ele passa então a ser alvo da fenomenologia. A fenomenologia é algo que lida com a verdadeira identidade da pessoa, quem ela é de fato. Que visão que a pessoa tem a seu próprio respeito. Como é que ela lida e interpreta os fenômenos que ocorrem na vida dela? O que significa para ela as ocorrências da vida cotidiana?
Quando pensamos em qualquer coisa de maneira distante da verdade absoluta, daquilo que pode nos dar esperança genuína, embarcamos numa viagem de medo e destruição. São crenças destrutivas frente às lutas difíceis da vida. Elaboramos respostas pobres e carentes de motivação para seguir adiante. E esse é o ponto, na minha opinião. O convencimento de falsas crenças é o caminho para a falência espiritual. Pensamentos que vão sendo trabalhados na cabeça, trabalhados de maneira internalizada, que muitas vezes as pessoas sequer comentam com quem está à sua volta. Conheço alguns exemplos de ação suicida que acabou ocorrendo suicídio de fato, que horas antes as pessoas que estavam com a pessoa falam assim, eu não imaginaria que ela ia fazer isso agora. Nós estávamos contando piadas aqui. E ele estava rindo muito. Então, ainda que não exista nenhuma menção a um marcador biológico ou um teste clínico que possa nos orientar sobre a prevenção de um evento suicida, nós temos que entendê-lo melhor. Para ações mais eficazes, há que se ter discernimento espiritual, bem como compreensão da realidade metafísica, ou seja, os fundamentos imateriais ou abstratos que são a base da nossa realidade, ou seja, o que está além do físico aqui que a gente vê, que a gente presencia, da natureza humana. Embora saibamos que aqueles que se encontram em estado depressivo têm maior propensão. Isso é mais marcante. Não é uma unanimidade para os casos, tá? Sempre vai acontecer em quem está depressivo. Não. Nem sempre, tá? Ou seja, a visão de cada pessoa acerca de si mesmo, de seus relacionamentos, da realidade da vida, das suas dificuldades, culpas, lutas pessoais, traumas, provocações, maus tratos, rejeição, abandono, amargura, ansiedade, desespero, e de acordo com seus desejos e paixões. Como é que a pessoa equaciona tudo isso aí na cabeça dela, no coração dela? Simplificando, ideação suicida é uma forma de pensar em resposta à natureza decaída desse mundo depois de Gênesis 3. Crenças destrutivas sobre a própria vida e alma e das respostas pobres às lutas difíceis da vida. Quando pensamos em suicídio, paradoxalmente, nós chamamos a pessoa que acabou nos deixando de vítima do suicídio, né? Então, se há uma vítima, alguém deveria ir para julgamento. Afinal de contas, há uma vítima. E quem seria que deveria ir a julgamento? Os familiares dessa pessoa que foi? Será que os seus herdeiros vão responder por isso? Ou nós, que de alguma maneira falhamos em impedir isso? Ou será que é próprio Deus e a sua Escritura, sua palavra, que são os culpados e não evitar que isso acontecesse? Fica estranho sabermos que um cristão, crente, colocou um ponto final na sua existência. Afinal, nós sabemos que quando estamos em Cristo, somos novas criaturas, guiadas pelo Santo Espírito que habita em nós. E desse modo, nós podemos experimentar uma viva esperança. Por que um crente daria cabo da sua vida? Conhecemos vários casos de pastores que deram cabo de sua vida. Diferentemente dos ímpios, que não têm essa noção dessa viva esperança em Cristo, né? Mas as cosmovisões de ambos, aqueles crentes que foram para o suicídio, os ímpios que foram para o suicídio, cosmovisão de ambos são semelhantes,
dor intensa, desesperança total, relacionamentos destruídos, embora essas não sejam as causas últimas do suicídio, tá? É como você lida com essas coisas. Para o crente, no entanto, resta uma outra questão. Inclusive, esse final de semana nós tivemos fazer uma palestra em São Paulo e era um grupo de adolescentes e uma lá, a pergunta que ela fez foi exatamente essa. Não era sobre suicídio a palestra, era sobre outro assunto. Mas ela queria saber isso. O crente perde a salvação porque eles se matam? Pelas Escrituras nós sabemos que nós somos salvos pela obra expiatória de Cristo. Não pelos nossos méritos ou obras, mas nós deveremos prestar conta do que fizermos na nossa vida, lá na vida eterna. Então nós cremos que nós não perderemos a salvação, pois nada nos separará do amor de Cristo. Mas nós vamos prestar conta daquilo que fazemos com a nossa própria vida, né? Não só porque atiramos, mas também pelas coisas descuidadas que fizemos conosco mesmo. Se formos atrás das respostas do humanismo para responder a essas pessoas que estão diante dessas questões difíceis diante da vida, nos é dito, o humanismo propõe que nós busquemos respostas dentro de nós mesmos. Mas nós, como crentes, sabemos o que é que nós temos de bom dentro de nós mesmos. O que temos de bom para tirarmos do nosso coração? Nada, né? Nós temos uma obstinação em caminharmos para longe de Deus. Essa é a nossa inclinação, né? Aliás, as pessoas que internalizam seus problemas é que são as mais susceptíveis ao suicídio. A resposta não está dentro de nós. A própria pesquisa secular já notou correlação entre ideação suicida e vidas vazias. Há pesquisas mostrando isso. Vidas sem significado. Indivíduos com um self, autoestima elevadíssima. Por exemplo, no caso das pessoas que têm transtorno bipolar e estão em fase de mania. Até 15%, cerca de 15% das pessoas que estão experimentando a fase de mania no transtorno bipolar vão ao suicídio. Dos transtornos psiquiátricos, é o que mais causa suicídio. E por que seria isso, talvez? Porque o indivíduo na fase de mania, ele está com o ego exaltadíssimo. Ele tem aquela onipotência, né? Mas os outros que estão à volta denunciam a ele que ele está ficando maluco, que aquilo lá ele está vivendo um devaneio. E isso leva a frustrar-se consigo mesmo, né? Levar as pessoas a buscarem uma solução para a sua vida dentro de si mesmo, baseando-se em ideias de autossuficiência, ou autoestima, ou autorrealização, não faz sentido, uma vez que essas pessoas já estão lutando desesperadas com a sua própria identidade e com a vida. Elas já estão tendo esse problema. Soluções humanistas não são soluções para nenhum problema humano. Quem nos criou é que tem soluções para a nossa vida. É oportuno lembrar a importância da desesperança como o maior preditor de eventos do suicídio. Vocês lembram da palestra da semana passada, que nós classificamos a depressão em leve, moderada e grave, e que nós dissemos que no caso grave, que é o que caminha ao suicídio, é onde há desesperança total. As esperanças acabaram. Então, para que continuar vivendo? Onde buscar ajuda, então? Quem poderá nos dar uma orientação segura?
Como buscar uma orientação segura nessa esfera? Os evangelhos de Cristo têm a resposta. A Bíblia nos diz que o que determina nossas experiências e escolhas é se de fato vemos nossas vidas através das lentes do nosso relacionamento com Jesus. Portanto, suicídio é um ato do coração pecaminoso e não reduzir a uma experiência, e não deveríamos reduzir a uma experiência psicológica. É difícil nos lembrarmos disso pelas dimensões trágicas do suicídio. Diante da tragédia do suicídio, não ficamos questionando muito se aquele indivíduo seria um pecador ou o que o levou a fazer isso. É claro que existem várias teorias para explicar. Eu nem vou citar nenhuma delas aqui hoje. Teorias que falam sobre, por exemplo, principalmente na parte oriental do nosso mundo, onde é comum o suicídio pela vergonha. O indivíduo é pego roubando, ou é pego fazendo algo extremamente criminoso, ilícito, e de vergonha da sua família, da sociedade, por ter sido pego, ele se suicida. Nós vimos casos de primeiro-ministro do Japão e outros casos. Outros indivíduos têm extrema dificuldade em lidar com as coisas do dia a dia. Se atrapalham com finanças, com dívidas. Têm decepções incríveis com pessoas, decepções amorosas. Então, o número de causas, ou supostas causas, né, é bastante grande. Mas todas elas acabam levando uma vala comum. Suicídio, no fim, é o produto de uma contínua transação entre o coração da pessoa, seus sintomas de depressão, os níveis e os tipos de estressores em seu meio ambiente e as estratégias utilizadas para encobrir a depressão e as circunstâncias da vida. Ou seja, é não saber lidar realmente com essa situação que está sendo um massacre para aquela pessoa. E aí é um evento multideterminado. Não dá para apontar uma única causa, né? É claro que uma simples descrição do estado mental no ato suicida não vai explicar tudo de uma maneira cabal, né? A gente conseguir reduzir tudo dentro de um esqueminha ali na lousa e explicar. Como pessoa envolvida mantinha relacionamentos com Deus. É isso que se deve considerar. Como era o relacionamento verdadeiro com o Senhor. A abordagem que enxerga o suicídio como um problema eminentemente médico não tem conseguido redução no número de ocorrências. Ao contrário, há um marcante aumento. Talvez até pelo uso exagerado e a confiança exagerada, excessiva, nas medicações que normalmente são empregadas para aqueles indivíduos com ideação suicida. E a própria medicação suicida, medicação usada para esses indivíduos com ideação suicida, como eu disse na semana passada, podem ser implicadas no aumento da ocorrência de suicídio. Há trabalhos que demonstram isso. Por isso que na bula do remédio está, inclusive, escrito isso. Mas veja bem, nós temos uma situação que mostra para nós que essa desesperança total parece para o paciente haver uma única certeza da vida, que ele não deveria ter nascido. É o desespero total. Vejam aqui um exemplo disso nas Escrituras, nessa passagem de Jó, no capítulo 3, do verso 20 ao 26. Jó falando o seguinte:
Por que se dá a luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Esse é o camarada que eu vou dar cabo da minha vida. Porque não tem razão, a vida não tem uma explicação lógica para mim. E ele fica nessa luta aí, capítulos e mais capítulos. Junto com aqueles amigões lá, né? Que eu vim conversar com ele lá. Ele fica... Não há saída. Até que, diante dessa situação desesperadora, que não há saída, acontece a verdadeira liberdade, a verdadeira oportunidade da real libertação e realização pessoal. É isso que nós temos que imaginar, que esses indivíduos que caminharam com ideação suicida, que estão se aproximando desse estágio de desespero total, talvez essa seja a hora deles conhecerem realmente algo que lhes possa trazer a esperança ao coração de volta. E é exatamente o que acontece com Jó. Veja o que ele fala lá no capítulo 42, depois de ter conversado com o Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta, eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Lembra que ele não conseguiu responder nenhuma pergunta, né? Que o Senhor fez para ele. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Veja que agora ele tem também uma expressão minimizada a seu próprio respeito. Você fala: poxa, então não resolveu o problema, ele já estava desesperado porque não imaginava. Sim, mas agora ele achou o lugar dele. Antes ele tinha o ego inflado. Como que isso foi acontecer comigo? Eu sou o homem mais justo que tem sobre a terra. Isso não pode acontecer comigo. Não vejo cabimento nisso que está acontecendo. Percebe? Mas quando o cara é humilhado pelo Senhor, mesmo que ele não encontre uma resposta, eu tenho o Senhor comigo. E se ele ordenou que isso acontecesse para mim, assim seja feito. Como ele disse mesmo num pedaço lá, né? Eu vim nu para esse mundo. Vou voltar nu. Não tem nada aqui nesse mundo que me possa eu dizer que é meu. Nada é meu. Tudo foi o Senhor que me deu e o Senhor que vai tirar, quando Ele quiser. Na sociedade pós-moderna, há uma crença que o suicídio seja como um direito individual digno. Olha a situação, uma citação que dois indivíduos aqui, Skinner e Guttemacher, que são... Esse Guttemacher ocupa a presidência daquela instituição americana lá de planejamento familiar, o Planned Parenthood. Eles escreveram no Manifesto Humanista essa frase aqui, ó. Isso é a sociedade do século XXI. Para aumentar a liberdade e a dignidade, o indivíduo deve experimentar uma ampla gama de liberdades civis em todas as sociedades. Também inclui o reconhecimento do direito de um indivíduo morrer com dignidade, ter direito à eutanásia e ao suicídio. Esse é o entendimento da sociedade pós-moderna. Você é dono da sua vida.
Como já foi dito, as falsas crenças geram motivação que pode ser o suficiente para disparar a desesperança total e conduzir para um final trágico. Mas essas ideias, na verdade, são irreais. Exemplos dessas ideias. Eu sou meu melhor meio de esperança e libertação da minha própria condição decaída e do mundo decaído em que vivo. Ou então, outro pensamento. A vida deve estar sob meu próprio controle e separada do sofrimento. Ou, farei um favor aos outros tirando a minha própria vida. Ou, se não posso ter meus desejos satisfeitos, então não há caminho a seguir ou uma razão para viver. Isso tudo é uma ilusão destrutiva. São ideias que a pessoa fica trabalhando e achando que é um direito dela dar cabo da própria vida. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Entretanto, se nós olharmos lá para Provérbios 18, 14, fala assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Espírito deprimido começa com auto-engano, autopiedade, autocomiseração. E aí eu fico sem o chão. Porque eu não consigo uma resposta que eu dê para mim mesmo. E se não tem resposta, minha existência deve ser encerrada. Mas nós podemos falar para estas pessoas, nós devemos ajudá-la a convencer-se da verdade, da realidade bíblica, que fala que a sua vida importa sim para Deus. A sua vida significa tanto para Deus que Ele proíbe que você atire. Deus diz que todo ato de homicídio é errado, incluindo o suicídio. Está lá em Êxodo 20, 13. E não matarás. Não matarás nem a si mesmo, porque a sua vida não lhe pertence. Sua vida importa para as outras pessoas. Pensa nos outros que vão ficar, que nunca vão entender o motivo de uma atitude dessa. Por mais cartinha que você deixe super bem explicada, eles não vão entender dessa forma. Porque essa é uma solução radical. Eles vão se sentir culpados. Vão se sentir como se estivessem falhados com você. E suicídio, além de tudo, é um ato egoísta. Porque acaba com os relacionamentos sem chance nenhuma de reconciliação. É como se você desse um cala-boca definitivo para quem está à sua volta. Então, o suicídio ele é cheio de falsos pensamentos, falsas premissas, que conduzem a essa desesperança total. Aquele que é a verdade pede que você traga a sua desesperança a Ele e clame por ajuda. E nós podemos ver isso aí no Salmo 86, 7. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Vou clamar a quem é capaz de me responder aquilo que eu não acho resposta em livro nenhum. No verso anterior ele fala: escuta, Senhor, minha oração, atenta a minha súplica. Ou seja, mesmo que o indivíduo esteja absolutamente desesperado, diante de uma dívida impagável, diante de uma doença incurável, diante da ausência total de continuar a viver, Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que tudo isso. E nós sabemos, vocês devem saber, que existem entidades que se preocupam com isso. Como o CVV, por exemplo, que nós temos até um aqui em Limeira, em outras cidades também,
Se você for conversar com pessoas que trabalham lá, eles vão falar do número de vezes de pessoas que eles atenderam o telefone e a pessoa fala: eu estou a um passo de cometer um suicídio. E com conversa, com um pouco de meditação, sabedoria, essas pessoas voltaram atrás. É como se essas pessoas tivessem falado assim: eu vou me dar uma última chance. Eu vou ligar lá. Pense que isso também pode acontecer com vocês. Alguém ligar um dia para vocês. Não falar que vai dar cabo, mas sim em atitude de completa desesperança. Talvez essa seja a hora que é que nós vamos chamar esse indivíduo ao verdadeiro arrependimento e a Cristo. Então, por mais trágico que possa ser isso, é uma oportunidade dessa pessoa vir a se acertar com o Senhor, como nós vimos no caso de Jó aí, né? Eu queria encerrar aqui esse tempo de meditação aqui, de conversa, lendo com vocês Salmo 16. Vamos ler o Salmo 16. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. É um salmo curto. Isso vale para a aula da semana passada, de depressão, e para essa de hoje aqui, que é uma continuação da aula passada, né? Vamos lá. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, no qual eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Me ensina. E não me detona, né? Me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até que o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e à tua direita, há delícias perpetuamente. Veja que interessante o verso 3, olha. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quem são os santos que há na terra que lhe dão prazer? A igreja. Os irmãos crentes. Então, esse assunto, além de ser um alerta para a gente, ele é um alerta que mostra que a maneira real de entendermos isso é a devassidão espiritual que acontece com essas pessoas. E isso puxa a nossa orelha. Puxa a nossa orelha. Temos que estar prontos para darmos razão da nossa fé, preparados para enfrentarmos alguém que chegue na nossa frente e fale: eu vou tirar a minha vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus verdadeiro, único, todo-poderoso, aquele que faz muito mais do que pensamos, aquele que tem o poder de perdoar os nossos pecados e de levantar aqueles que estão caídos. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, Pai. Fortalece a tua igreja, fortalece os meus irmãos,
e que sejamos instrumentos do seu amor na vida daqueles que estão precisando. Que o Senhor nos dê paz no coração, entendimento claro da tua palavra e da tua vontade. Aumenta a nossa fé. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado.